Acho que uma das maiores curiosidades que as pessoas têm quando eu falo que trabalho com moda são sobre os desfiles. E hoje eu vou contar aqui pra vocês como acontecem, por que são tão importantes e... enfim, vamos lá! Hoje eu tenho convidados especiais, mentira, só um convidado muito especial para falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Thiago, sobre você. Eu sou o Thiago, a gente trabalhou juntos um tempo, hoje a gente tá à frente desse canal, né? Colocando ele de volta pra energia aí, pra todo mundo assistir as notícias e curiosidades sobre a vida da Reis e sobre moda. E aí hoje a gente resolveu falar um pouco sobre os desfiles. Isso. Né? Ti, como começaram os desfiles? Olha, acho que os desfiles começaram no início do século passado, onde as maisons de couture francesa, então Chanel, Dior, faziam as apresentações das suas coleções, dos modelos que eles estavam comercializando, para as clientes em potencial nas lojas em Paris, né, ali no quadrilátero da moda, que é a Avenue Montaigne, Champs-Élysées, enfim. E então você tinha que ter uma loja ali, e aí todos os dias, num determinado horário, acho que a gente leu que o Jacques Fahl, que era a Maison de Danusa Leão, que era uma brasileira, que foi ser modelo em Paris, trabalhava, era às 5 da tarde. Uhum. Então todo dia às 5 da tarde, aquelas milionárias chiquérrimas poderosas se reuniam na loja, naquelas cadeirinhas douradas, sabe aquelas que o povo aluga pra fazer casamento agora? Sentavam lá chiquérrimas para assistir o desfile acontecer. Então os estilistas preparavam tudo e as modelos eram assim, super mulheres elegantes, que mesmo fora do ambiente do desfile, elas vestiam as roupas das marcas, estavam sempre impecáveis, elas tinham que estar, fazia parte daquele código de conduta da funcionária, né? Então a Danusa, por exemplo, conta isso, que ela não gastava com roupa, porque elas tinham que usar só as roupas da marca que ela trabalhava. E aí as clientes escolhiam o vestido que elas iam querer, chamavam as vendeuses dela, que eram as vendedoras, e falavam, eu vou querer lá o número 5, o número 3. E também para alguma imprensa de moda especializada, então Vogue, Harper's Bazaar, elas já assistiam os desfiles nessa época, mas ele era essencialmente uma maneira de vender, né? Uma ferramenta de venda do produto final. Por exemplo, você tá desfilando aqui, eu quero essa Eu vou estar com uma blusa. plaquinha com o número 15, aí você... Tinha umas que só davam uma olhadinha assim pra vendedora e a vendedora já sabia que ela queria aquela roupa. E aí depois a roupa ia ser feita sob medida a partir do corpo daquela cliente. Porque a moda não era como hoje, né? Hoje a gente tem o prêt-à-porter, que a gente chama, que é o pronto pra vestir. Vai numa loja, já tem lá 38, 40, 42, 44. Você compra aquilo que já vem no teu tamanho, meio padrão, mas você compra. Às vezes você precisa ajustar alguma coisa, fazer uma bainha, alguma coisa assim. Só que nessa época não existia isso, você não ia numa loja e comprava, você podia ir numa loja de tecido, comprar o tecido e mandar alguma costureira fazer, ou você ia numa marca dessa, numa maison. Aliás, sabia que a Tarsila do Amaral era uma grande consumidora de couture? Não sabia que ela... em primeira mão. Ela era uma super compradora. Bom, enfim. Como identificar aquilo que está acontecendo no desfile? Por exemplo, às vezes as pessoas vão para os desfiles hoje, né, e não conseguem entender qual é a mensagem, porque às vezes são, sei lá... Vai num desfile, normalmente você chega num desfile e já tem um press release, que eles chamam. Então, é um textinho ali que já explica mais ou menos sobre o que aquele desfile vai falar, qual que é a inspiração daquele designer para aquela coleção. Então você senta na tua cadeira, normalmente na cadeira tem lá o release do desfile. E aí, todos os elementos que eles montam ali é para te levar a entrar em contato com aquela inspiração que o designer teve. Então,
A música, às vezes o cheiro, a cenografia da passarela. Então, quer dizer, por exemplo, a Chanel é super, assim, dedicada, e os desfiles internacionais, de uma maneira geral, a fazerem cenários gigantescos, que às vezes levam meses pra ficar pronto. Tem um documentário no Netflix também, acho que tá no Netflix ainda, que é do primeiro desfile na Dior, que eles usam flores naturais, então são dias para fazer a montagem do desfile. Então, sendo esses primeiros sinais porque eu falo assim, um desfile é muito mais, pelo menos para mim sempre foi, do que você chegar lá e ver as modelos passando. Você tem que entrar naquele universo, se conectar com o que vai acontecer, com o que vai passar. Você vai num desfile que simplesmente vai só mostrar a roupa. Isso os desfiles conceituais, a gente tá falando, né, obviamente. Então, tem todo um mood ali, né? Que depois você vai ver nas vitrines das lojas, no visual merchandising das lojas, nas campanhas, nos catálogos, nos vídeos de YouTube que hoje a maioria das marcas fazem. Então, o desfile hoje ele faz parte de uma via de comunicação, da comunicação da marca. Primeiro os desfiles eram só para os clientes, depois eles foram para os compradores, que não deixam de ser clientes, sim, e para as revistas de moda. E hoje o desfile ele tem um papel muito mais institucional. Então quando você vê, por exemplo, uma fila cheia de celebridades, de blogueiros e de digital influencers e atores, por quê? Porque você quer aproximar aquela marca do lifestyle daquelas pessoas que estão lá, para que as pessoas, o público final que admira aquela pessoa que está sentada na primeira fila, que ele curta aquela marca e se identifique com aquela marca de alguma maneira. Acontece um desfile em todo ano, assim, não, na vida. Você sabe que há muito tempo atrás, a louca, né? Tenho 50 anos. Eu antes de saber o que era um desfile, eu sabia que existia o São Paulo Fashion Week, e eu até cheguei a cogitar de ter um próprio desfile com a minha marca, assim, né? Tinha outra realidade. E aí eu queria fazer uma marca, inclusive, pra ter toda a estrutura do Paulo Fashion Reis. Super fácil, viu? É super fácil, quem sabe, viu, Paulo Borges? Quem sabe, né? Mas só existe um desfile, assim, no ano? Ou como acontece? Então, existem as semanas de moda, né? Que são regulamentadas normalmente por um conselho, uma empresa. Então, aqui no Brasil é o São Paulo Fashion Week. Aí tem o Paris Fashion Week, Milão Fashion Week, tem em Nova York, tem em Londres. Então, porque o que acontece? Existiu a necessidade de se organizar esse calendário, né? Porque cada um, como eu falei, fazia os seus desfiles todo dia. E aí eles resolveram começar a organizar essa história e juntar aquilo em semanas. Então, agora tem a Semana de Moda de Nova York, a Semana de Moda de Paris, a Semana de Moda de Londres. Por quê? Porque os compradores precisavam, no início, estar em todas essas cidades, de outono, inverno, de primavera, verão. Então, cada cidade fazia numa semana e você acabava indo migrar de cidade para cidade. E aí, depois, eles começaram a fazer os Cruise Collections, que são as coleções intermediárias entre uma coleção e outra. E aí, eles fazem desfiles muito temáticos, fora, às vezes, dessa cidade. Tipo, a Chanel já fez em Dallas, já fez em um monte de lugar. Todo mundo pega o avião, vai, vira um mise-en-scène. Que eu acho que é isso, né? Eu acho que hoje o que as marcas querem é ser faladas. Então, quando você pega todos os principais compradores, influenciadores, artistas, todo mundo, e leva para assistir um desfile da Chanel em Cuba, por exemplo, todo mundo vai falar da Cuba, todo mundo vai falar da Chanel, porque é isolado. Então eles criaram essas Cruise Collections até para atender um pouco essa demanda de países que estão no hemisfério diferente do que a coleção é criada, mas também para hoje com os fast fashion, que o fast fashion lança toda semana, né? Novidade, coisa nova e tal. Então a moda mais premium, ela teve também que correr atrás disso e criaram esse Cruise Collection.
que eu tava falando? Você tava... Hoje é tudo muito instantâneo, quer dizer, Sim. a blogueira posta, a influencer posta no Instagram e o cliente quer comprar na hora que ela tá postando. Daí veio o See Now, Buy Now, né? Que é veja agora, compre agora. Muitas marcas aderiram, acho que a primeira delas foi a Burberry, que fez um desfile já que você podia, a partir do momento que o desfile acabou, você podia já comprar o produto. E tem aquele site também, Modo Operandi, que você pode já fazer o seu order, né, a sua encomenda, como se você fosse um comprador de marca internacional, já fazer o que você quer do desfile, comprar já o produto que você quer no seu tamanho, quando aquilo for liberado para a loja, 5, 6 meses depois, 4 meses depois, você já vai ter acesso. Como receber o ticket dourado pra entrar em um desfile? Como? É uma coisa difícil, certo? Porque se você para pra pensar que inicialmente só as grandes compradoras, as clientes que iam assistir os desfiles, já vem historicamente, é difícil ter acesso a um desfile. Hoje ainda funciona, acho que mais ou menos da mesma maneira. Você tem que ser cliente, então alguns principais clientes são convidados para os desfiles. Você pode ser empresas, normalmente trabalham com agências de publicidade, de relações públicas, para garantir que as principais pessoas sejam convidadas, né? Então, eu já trabalhei desse jeito, a gente fazendo sitting, né? Que é onde vai sentar cada pessoa. Então, a Costanza Pascolato, a Lilian Patti, agora a Kalil, todas elas você tem que sentar na fila A, obviamente. Seus principais clientes, seu principal lojista. Então, você tem que tomar esse cuidado, né? Mas, basicamente, é um relacionamento que você tem que ter. Influenciadores hoje têm um papel super importante, fundamental, porque eles ajudam muito a disseminar a moda. Então você vê a fila A hoje é lotada de influenciadores digitais, porque de fato eles são muito importantes para as marcas, né? No começo eles era muito difícil você conseguir entrar, um influenciador digital conseguir entrar no desfile. E isso é uma coisa que mudou, sei lá, de 5, 10 anos pra cá, hoje eles têm lugar na fila A. Você conseguiu já. Ainda sentou na fila A. Consegui. Não, mas é uma pergunta que todo mundo faz. Até eu, quando comecei a pensar sobre, quando eu já tava ali no meio e a gente fazia os nossos desfiles, eu queria, né, que alguém me chamasse pro Fashion Week. Quando eu era moleque, assim, adolescente, eu conseguia. Tinha um amigo da minha mãe que trabalhava com uma das sócias do Paulo Borges, que é o diretor do São Paulo Fashion Week, e aí ela conseguia pra mim um desfile, convite pra eu entrar em um desfile por dia, né, daquela semana. E era muito mais concorrido naquela época, era muito mais difícil. Então eu chegava na Bienal, que o São Paulo Fashion Week era na Bienal todo dia, por volta do meio-dia, 1 da tarde, que era quando era o primeiro desfile. E aí eles têm umas filas que chamam standing, que é a fila onde você fica esperando, depois que todo mundo entrar e sentar, você pode entrar e sentar, eles liberam às vezes, na hora pra começar o desfile eles liberam, aí você vai e senta no lugar, porque às vezes alguém não vai, né, a pessoa não pôde ir, e às vezes em pé. Então eu assisti muito desfile em pé, você fica lá no fim da sala, você fica naquela fila, ó, horas esperando. E foram os dias de luta. Foram os dias de luta. Pra você conseguir assistir o desfile. Eu lembro que eu assisti o desfile por exemplo, os desfiles da Gisele Bündchen, os desfiles que a Gisele participa, sempre são os desfiles mais concorridos, né? Porque todo mundo quer ver ela desfilando. E uma vez ela desfilou pro Ricardo Almeida. E eu consegui entrar nesse desfile, mas tava abarrotada, assim. Eu fiquei em pé lá no cantinho de cima. Eu devia ter, sei lá, 18 anos, 16 anos. Foi o seu primeiro desfile, aquele primeiro desfile que você assistiu. Eu vou fazer uma série de perguntas pra você me responder. Primeiro desfile que você assistiu, o último desfile que você assistiu e o desfile que mais te marcou. O primeiro foi um desfile de uma marca de biquíni que chama Água de Coco. Acho que o primeiro mesmo foi num shopping, você sabe o desfile que aparece no shopping, que pra mim já foi um eu também tive um desse também. Mas no São Paulo Fashion Week foi da Água de Coco, já nesse esquema que eu te contei, eu era novinho. Primeiro então foi esse, o último foi acho que da Neriage.
que eu assisti. E o que mais me marcou... Ai... Foram vários que me marcaram, eu acho. Mas eu acho que o que mais me marcou... o top 3, vai, o top 3. Não, o que mais me marcou foi um desfile de uma marca chamada Alforria, que eu acho que nem tem mais, é uma marca de Minas. Que na época a moda brasileira tava com muito dinheiro, né? Tinha muito investimento, o mercado internacional tava olhando muito pra cá. E aí ela fez um desfile que tava assim, tipo, Naomi, Ana Beatriz Barros, Ana Cláudia Michels. Todas as top models daquele momento estavam naquele desfile. Foi o primeiro que eu vi assim, uma atrás da outra, sabe? Vai entrando uma, vai entrando a outra. Eu falava, gente... Desmaio depois de desmaio. Um desmaio depois de desmaio. E a roupa tinha muito a ver com o que eu gostava, que era uma roupa muito feminina, esvoaçante e tal. Então eu falei, foi nesse desfile que eu falei assim, é isso que eu quero fazer, né? Mas tem muitos, né? Ah, eu não sei. Eu acho que esse foi o mais forte, assim, que me marcou, mas é muito... É uma resposta muito pessoal, assim, de... Não era um desfile que tinha um peso de moda, de conceito, não. Era uma coisa que pra mim tinha um valor, né? Enfim... Bom, gente, é isso. Obrigada, Ti, pela participação. Afinal, né, sua casa, nosso estúdio, né, eu pego emprestado às vezes. E comentem aqui se vocês gostaram, se vocês querem mais. O Thiago tem muita que, assim, eu falo que ele é meu poço de conhecimento. Quando eu preciso de alguma coisa, eu vou e bebo aqui. Quem é Google perto de Thiago, né? Mentira. Mas é verdade. Mas comentem se vocês querem mais vídeos, se vocês gostaram, se a gente esqueceu alguma dúvida ou tem questões que a gente não abordou aqui nesse vídeo. E no próximo vídeo a gente promete fazer um vídeo, né? Isso, a gente responde. Beijo e até a próxima.